Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 26 de abril de 2022. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, 12:04. Eu quero a sua participação, hein? Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, que já está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD, 978293776. Lembrando sempre, hein? Número do WhatsApp apareceu na sua tela? Antes tem o QR Code, olha só, tô apontando aqui para ele. Pegue o seu celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto, só que você aponta para este QR Code. Já vai aparecer aí na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e manda o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo nesta terça-feira. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na 23ª reunião extraordinária, vereadores aprovam em definitivo projeto de lei que altera critérios para regente da Orquestra Sinfônica de Campinas. Parlamentares aprovam em primeira análise projeto de lei dos vereadores Carmo Luiz e Eduardo Magoga, que cria a campanha Agosto Dourado, dedicada à conscientização sobre a importância do aleitamento materno e da doação de leite materno. O vereador Otto Alejandro solicita à INDEC estabelecer padrão de limite de velocidade nas vias centrais da cidade. E o Giro Ambiental mostra um jardim educativo aqui em Campinas, com várias espécies de plantas das mais variadas origens. Sabe onde fica? Já já a gente conta. E a gente abre esta edição falando sobre saúde, porque nesta semana foi iniciada a vacinação contra a gripe para as crianças entre 6 meses e menores de 5 anos, gestantes e puérperas. Então, para explicar até quando vai a campanha, quando que ela vai chegar em outros públicos, se está sendo aplicada em todos os centros de saúde, aciona a nossa repórter Mariana Meira, que tem as informações. Olá, boa tarde, Mari. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que acompanham a gente ao vivo aqui no Câmara Notícia. O programa de imunização contra a gripe começou no dia 26 de março, mas até então era voltado para idosos que continuam sendo vacinados e também profissionais de saúde. E aí essa antecipação que ocorreu de uma semana desse novo grupo, que inclui crianças entre 6 meses e menores de 5 anos, gestantes e puérperas, se deveu a uma crescente demanda e procura em unidades de saúde aqui no estado e também em hospitais por conta de síndromes respiratórias. Então, no dia 2 de maio, semana que vem, é que se daria o início da vacinação para essa faixa etária, para esse novo grupo, mas desde ontem, Campinas tem aberto 65 centros de saúde para aplicar essas doses da vacina para esses grupos. Lembrando que essa vacina protege contra as gripes A, H1N1 e H3N2 e também B. Vamos conversar ao vivo com a Chaula Vizelli, que é articuladora do Programa Municipal de Imunização. Chaula, o que muda com essa antecipação dessa vacinação e qual que é a expectativa de cobertura vacinal? Boa tarde para você. Boa tarde a todos. A gente pensou em antecipar justamente por conta da circulação viral. Então, a ideia é que a população esteja vacinada o quanto antes, né, já esteja protegida. Temos taxas de internação, enfermarias, UTIs bem preocupantes. Então, o nosso intuito mesmo é fazer com que essa população se vacine antes, fique protegida em tempo oportuno, para diminuir a circulação viral e diminuir a transmissão dos vírus para as outras pessoas. E lembrando que nós estamos num momento também de retorno escolar, né? Muitas crianças voltaram para a escola, então essa imunização dupla, né, Covid e gripe, ajuda todo mundo a ficar mais imunizado. Exatamente, né? A gente está entrando num período de sazonalidade, então todos os vírus que causam aí os sintomas respiratórios, para a gente é importante que a população tenha essa proteção. Então, para crianças menores de 5 anos, a gente tem a vacina da influenza disponível e para crianças a partir de 5 anos e toda a população geral,
tem a vacina da Covid. Shaula, eu mencionei que são 65 centros de saúde que estão oferecendo essas vacinas, mas há 2 unidades que não estão aplicando as vacinas, que são a Boa Esperança e Joaquim Egídio, é isso mesmo? É isso mesmo, essas 2 unidades encontram-se em processo de reforma, então por isso, nesse momento, a população está sendo direcionada para as unidades vizinhas. Como é que está funcionando? É só chegar os horários, precisa levar algum documento? Como é que foi dividido esse programa municipal aqui em Campinas? Para essa vacinação de campanha, então tanto para influenza quanto Covid e sarampo, a unidade funciona a partir das 9 da manhã, até 1 hora antes do horário de fechamento. Mas todas essas informações estão no nosso site, então é interessante que a população procure certinho, porque o horário de fechamento tem uma diferenciação de unidade para unidade. Tá, mas não precisa de agendamento, é só procurar o centro de saúde mais próximo, levando o documento de identidade, quem tiver a carteirinha de vacinação, e os profissionais de saúde, um documento que comprove o vínculo com o estabelecimento. Shaula, a gente veio de um momento bastante delicado, ainda estamos na pandemia, e até poucas semanas atrás a cobertura vacinal de Covid para crianças aqui no município estava baixa por conta da resistência dos pais. Isso também tem sido visto na vacina contra a gripe, ou estamos mais conscientes aqui em Campinas? Não, a vacinação contra a influenza para criança começou ontem, né? A procura tem sido tranquila, mas a gente tem a expectativa de que atinja, sim, a cobertura. Em relação à Covid, a gente ainda está insistindo em algumas estratégias, divulgação de informação, lives, fazendo parceria com as próprias equipes dos centros de saúde para que busquem de uma forma mais ativa essa população para a gente atingir a nossa meta, que sempre é de 90%. É importante lembrar aqui, né, como eu mencionei no início deste link, que além deste novo grupo que foi aberto ontem aqui em Campinas, né, que são crianças entre 6 meses e menores de 5 anos, gestantes e puérperas, continuam sendo vacinados idosos e também profissionais de saúde. Começaram lá no março e vão continuar. Essa campanha segue até o mês de junho. Inclusive, nós estivemos hoje pela manhã, antes de chegar aqui na prefeitura, em um dos centros de saúde do Jardim Conceição. Naquele período em que nós estivemos lá, nós não vimos nenhuma criança, porque segundo as enfermeiras, o horário em que os pais levam é mais o período da tarde por conta do horário escolar, então não tivemos a sorte de perguntar para uma criança se doeu, como é que foi a picadinha, mas vimos muitos idosos sendo imunizados tanto contra a gripe quanto pela Covid. Muitos idosos comentando que estavam lá pela 4ª dose da Covid, brincaram com a gente, então isso foi muito importante. Isso nos faz lembrar também, Gabriel, que a pandemia não só não acabou, como temos muitos vírus circulando aí pelo ar, não é mesmo? É isso mesmo, Mari. Então, Gabriel, a gente tem um então questionamento, né? A gente estava falando sobre este vírus da gripe, né? Mas uma preocupação que nós temos também é sobre sarampo, né? Era uma doença que tinha sido erradicada em 2016, mas que retornou, né? Com alguns índices desde 2019 em relação à vacinação. E aí eu quero saber aqui da cidade de Campinas se existe esse calendário de vacinação também aqui na nossa cidade, qual que é o público-alvo, qual que é a preocupação em relação a sarampo aqui na cidade, Mari? Sim, compartilhando aqui com a Shaula, né, Shaula, uma pergunta muito importante que é do Gabriel e também de muita gente a respeito do sarampo, uma doença que foi erradicada em 2016, mas ainda volta a preocupar. E tem calendário aqui em Campinas para imunização contra sarampo também. Exato, já é uma vacina disponível aí para o calendário das crianças, para trabalhadores de saúde, mas neste momento, junto com a campanha contra a influenza, a gente tem a campanha indiscriminada para crianças. Então, crianças a partir de 6 meses de idade, a menores de 5 anos, também receberão a vacina contra o sarampo assim que procurarem a unidade para vacinação. Isso desde ontem também? Exato, foi antecipado junto com a campanha contra a influenza. Uma dúvida sobre saúde, Shaula, não sei se você pode nos esclarecer. Existe algum problema em tomar as 3 doses, tomar tanto de Covid, quanto de gripe, quanto de sarampo, misturar 2 vacinas? Aquele pai, aquela mãe que aproveita que foi com a criança ali no centro de saúde, tem problema tomar mais de uma vacina? As crianças, né, os menores de 5 anos não recebem a vacina contra a Covid. Então, as 2 vacinas disponíveis agora na campanha é a vacina contra o sarampo e contra a influenza e podem ser administradas simultaneamente.
Para a população acima de 12 anos, então, por exemplo, um trabalhador da saúde com mais de 18 poderia sim receber as 3 vacinas simultaneamente. Ao longo do mês de maio, nós abrimos para novos públicos que vão ser vacinados, né? Então, a partir do dia 9 de maio, a gente vai ampliar. Quem são esses grupos? A gente vai ter com comorbidades, né, entrando agora para vacinação também, professores, indígenas, então essa população também vai ser contemplada a partir do dia 9. Tem mais pessoas, mais grupos para serem vacinados no mês de maio? A partir do dia 16 tem um escalonamento do Estado, sim. Então, para pessoas privadas de liberdade, para os profissionais, né, que trabalham nesses serviços, para a Força Armada. Então, tem vários grupos ainda para serem contemplados com a vacinação. Alguns centros de saúde estão empenhados em um dia D no próximo sábado. Então, vou deixar o espaço para você fazer a divulgação para os pais, mães, responsáveis legais levarem suas crianças para se vacinar. Aproveito muito a oportunidade, aproveito para convidar, então, toda a população contemplada aí nesse público-alvo para vacinação, que procurem. Às vezes, durante a semana é complicado, porque os pais têm que deixar os seus serviços para levarem os filhos. Então, o sábado é uma oportunidade. A gente vai ter 35 centros de saúde disponíveis. Os endereços, os locais também já vão ser divulgados agora no nosso site, das 8 da manhã até as 17 da tarde, neste sábado, dia 30, só procurar qualquer serviço de saúde. O importante é todo mundo se conscientizar que a gente está num momento que exige muita consciência, né, Shaula? Acho que essa é a mensagem que fica. A gente preza muito para isso, pensando não só no bem individual, mas no bem da coletividade. Coletividade, com certeza. Muito obrigada pela sua participação, pela sua entrevista. Um ótimo trabalho que vai ser bastante a partir de agora. Com certeza, né? Obrigada, viu? Obrigada a todos. Nós que agradecemos. Lembrando, então, recapitulando as informações que foram passadas, para você que chegou agora ou para você que quiser anotar, para não se esquecer, isso é muito importante, são 65 centros de saúde aqui em Campinas que estão oferecendo a vacina contra a gripe, lembrando que já estão sendo vacinados e continuam, isso não vai mudar, os idosos acima de 60 anos e também profissionais de saúde, e desde ontem esse novo grupo ampliado, que inclui crianças entre 6 meses e menores de 5 anos, gestantes e puérperas. A partir do dia 9 de maio, a gente amplia para mais um novo grupo que vai ser imunizado, são professores, indígenas e pessoas com comorbidades e ou com deficiência permanente. No dia 16 de maio, funcionários do sistema prisional, das forças de segurança e forças armadas, caminhoneiros e trabalhadores portuários e do transporte coletivo rodoviário, também população privada de liberdade e pessoas de 12 a 21 anos sob medidas educativas. Estão lembrando até o dia 3 de junho, na verdade, né? Segue essa campanha aqui no município. Todas as informações podem ser obtidas pela internet, no site vacina.campinas.sp.gov.br/vacina/gripe. Não se esquecer de se atentar aos horários de funcionamento e levar um documento com foto. Gabriel, é um momento delicado, muita gente sequer tomou todas as doses da Covid, então fica também um lembrete para as pessoas se conscientizarem nesse momento e a gente diminuir a circulação de tantos vírus que adoecem tanta gente. Importantíssimo este assunto, a gente sempre reforça esse site aqui do vacina.campinas.sp.gov.br, então vacinação acontecendo em 65 centros de saúde aqui da nossa cidade, das 9 horas da manhã até 1 hora antes do fechamento de cada centro. Muito obrigado a Mariana Meira por todas as informações e também a Shaula Vizelli, que é articuladora aí do Programa Municipal de Imunização, por todas essas informações, né, sobre o calendário de vacinação aqui no município, neste momento contra a gripe, sarampo. A Mari lembrou agora também contra a Covid-19, é uma campanha que continua. Então é importante, né, você estar atento aí à sua caderneta de vacinação para deixar sempre atualizada. 12:18, vamos fazer o seguinte, rápido intervalo aqui no nosso Câmara Notícia. Na volta, a Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios. Ela vem com as notícias da Metrópole de Campinas, repercutindo a reunião extraordinária que aconteceu ontem, com as notícias do Legislativo. Tem muitos assuntos. Hoje é dia de entrevista, nós vamos falar sobre streaming. Você utiliza algum serviço aí para assistir filme, série, música? Será que está em ascensão aqui no nosso país? Tem muitos assuntos, tem o giro ambiental, tem ao bicho, previsão do tempo. Será que esse tempo vai continuar com o sol aparecendo durante todo o dia? Já, depois do nosso intervalo.
Meio-dia e 22, Câmara Notícia de volta ao vivo nesta terça-feira. A Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios. Nós começamos com as notícias da Metrópole de Campinas, naquela atualização, diário panorama da Covid-19. Então, seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você de casa. E depois a gente ter aí uma média móvel de mais de 13 mil casos durante esse período do feriadão. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 6.456 novos casos da Covid-19, somando 30.355.919 casos da doença desde o início da pandemia. E teve o registro aí de 76 mortes em todo o país, com, então, a soma de 662.722 mortes devido à doença, também desde o início da pandemia. No estado de São Paulo, são 168.009 pessoas que morreram em decorrência da Covid-19. Num total, o estado soma 5.364.097 casos. Agora a gente vai falar de Campinas, que teve uma atualização nesta segunda-feira após esse feriado prolongado. Nós tivemos aqui na cidade, olha, 1.711 casos a mais, desde o último boletim que foi na quarta-feira que antecedeu o feriado. Lembrando, de acordo com o boletim da prefeitura, que haviam dados de fevereiro que estavam represados, ou seja, estavam aguardando aí o resultado do exame, que agora esses resultados chegaram do laboratório, somando aí, por isso que esse número expressivo de 1.711 novos casos em Campinas. Registro de óbitos, apenas um óbito, somando agora 5.066 mortes devido à Covid-19. A gente lembra que esse óbito aconteceu de acordo com o boletim no dia 18 de abril, é um homem com 75 anos que tinha comorbidades. Mirna, em relação à taxa de ocupação de leitos de UTI infantil? A gente continua com uma taxa alta ainda em Campinas, lembrando que, de acordo com esse último boletim, nós temos ainda 14 crianças que estão sendo atendidas em pronto-socorros que aguardam por um leito de enfermaria nas unidades pediátricas aqui da cidade. Nós temos 59 crianças internadas em leitos de enfermaria. Quando a gente fala nas UTIs, nós temos 105 leitos na cidade, 90 estão ocupados, 15 leitos estão livres. Desses 90 leitos ocupados nas UTIs infantis aqui da cidade, 59 crianças estão nesses leitos de UTI por apresentarem síndrome respiratória aguda grave. A gente lembra, e isso tem sido dito sempre, a questão das doenças respiratórias nesta época do ano. Na rede municipal, são 34 leitos disponíveis, 32 ocupados. Lá no HC da Unicamp, são 20 leitos disponíveis, todos ocupados. E na rede particular, dos 51 leitos disponíveis, 38 estão ocupados. Uma situação mais tranquila, Gabriel, quando a gente fala em leito de UTI adulto. Nós temos 74 na cidade, a gente já contou até com mais de 130 aqui. Então, hoje a gente tem 74, 37 ocupados e ainda a gente tem 6 pacientes desses 37 que estão internados por conta da Covid-19 e temos 17 pacientes com Covid internados em leitos de enfermaria. Esse número corresponde aí a uma ocupação, né, de 50%. No SUS municipal, hoje a gente tem 27 leitos de UTI adulto e dos quais 18 ocupados. Na rede estadual, que é a HC da Unicamp, 10 leitos, 5 ocupados, e na rede particular, dos 37 leitos de UTI adulto que estão disponíveis, 14 estão ocupados. Números atualizados de vacinação contra a Covid-19 aqui no nosso município. A gente tem o site vacina.campinas.sp.gov.br. Apenas o número de dose adicional, a sua informação está mais atualizada que o site que nós estamos vendo, Mirna Abreu.
Quando a gente fala, inclusive o Link agora há pouco falou da campanha, né, Sim. contra a influenza, enquanto isso também acontece a vacinação contra a Covid, que a repórter Mariana, inclusive, falou que presenciou muitos idosos indo lá para tomar essa dose adicional. Sim. Olha, na cidade foram aplicadas mais de 2.700.000 doses de vacinas. A gente tem 1.048.000 pessoas, um pouco mais, que estão imunizadas com a primeira dose. A segunda dose, 999.242 pessoas. A gente lembra que o ciclo da proteção precisa pelo menos de 2 doses. Nós temos a vacina de dose única, que é a Janssen. Na verdade, eles chamam de dose única porque é a dose única da Janssen. Mas agora tem a prescrição de uma segunda dose que vai ser de um outro fabricante. E nós temos aí, de acordo com o boletim da prefeitura, 655.644 pessoas que já foram imunizadas com a dose adicional. Site vacina.campinas.sp.gov.br. Lá você sabe tudo sobre a campanha da vacinação contra a Covid-19 e da gripe, que inclusive a responsável, a coordenadora Shaula, já adiantou que sábado vai ter dia D da vacinação contra a gripe. Então é importante a gente salientar e a gente vai informar quais vão ser os centros de saúde, tudo que está acontecendo. Até o momento são 65 centros de saúde aqui da cidade que estão vacinando, tanto contra a influenza quanto contra a gripe. A campanha inicialmente vai até o dia 3 de junho. A gente lembra que no site tem todos os horários de vacinação disponíveis e os centros de saúde também, que tem, inclusive, é importante você que usa o Centro de Saúde do Jardim Aurélia, ali eles têm 2 locais de vacinação. Olha, devido à alta demanda, o serviço está sendo em 2 locais ali. Na igreja presbiteriana, que fica bem ao lado do centro de saúde, é numa esquina, numa rua ali, porque esse centro de saúde ele pega um quarteirão, começo de um quarteirão, e na sala de vacinação do próprio Centro de Saúde do Jardim Aurélia. Então, nesse caso, ele tem essa observação lá desse centro de saúde que atende na região norte, e aí tem os horários dos outros locais de vacinação em Campinas. Vacina.campinas.sp.gov.br é o site para você poder acessar e ficar aí atualizado. Mina Abreu, Mata Santa Genebra está com vaga de estágio para os estudantes, hein? É isso mesmo. Olha, você que está na faculdade de Administração de Empresas, Ciências Biológicas, Direito, Engenharia Ambiental e Jornalismo pode se inscrever a uma vaga de estágio lá na Fundação José Pedro de Oliveira, que é a gestora da Mata Santa Genebra. Os interessados podem se inscrever até o dia 6 de maio, ao meio-dia, ou seja, sem ser essa sexta, a outra sexta-feira. Nós temos o edital, eu vou passar aqui, que é diretamente no site da Mata Santa Genebra, que é o FJPO Santa Genebra, tudo junto, .sp.gov.br. Já na abertura tem ali concursos e seleções públicas, você entra no edital de 2022 e tem todos os critérios lá. A gente lembra que os estagiários vão receber uma bolsa auxílio de R$ 1.180, direito ao auxílio transporte. A jornada é de 30 horas semanais, distribuídas em 6 horas diárias, e as vagas são para atendimento aqui em Campinas. A Mata Santa Genebra fica lá no distrito de Barão Geraldo. E quando você entra lá no link que dá diretamente para o edital, as pessoas vão ter que preencher um formulário, vai mandar o e-mail para esse formulário, que está tudo descrito no ato da inscrição ali. Então, a gente tem esse questionário. Inscrição até o dia 6 de maio. Questionário deve ser enviado por e-mail até o dia 10 de maio. E aí tem as respostas, né? Ele vai receber esse e-mail, por isso que tem que ter um e-mail para poder receber esse questionário e aí devolver esse e-mail para a organização desse estágio até o dia 16 de maio. Tá tudo no edital. Eu vou repetir o site: FJPO Santa Genebra, que é Fundação José Pedro de Oliveira, né, da Mata Santa Genebra, .sp.gov.br. Você entra lá em concursos e seleções públicas.
Mirna Abreu, nesta quinta-feira, conhecida também como depois de amanhã, tem audiência pública sobre transporte coletivo e a TV Câmara Campinas transmite. Isso a partir das 6 horas da tarde, depois de amanhã, a TV Câmara Campinas vai transmitir a primeira de uma série de audiências públicas que vai discutir o futuro do transporte público municipal aqui da nossa cidade. Esse encontro também é presencial para quem puder ir presencialmente lá no Paço, vai ser lá no Salão Vermelho do Paço Municipal, na Avenida Anchieta, número 200, vai começar às 6 horas da tarde e vai até às 8 horas da noite. Quem vai conduzir a audiência pública, que terá a presença do presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, é a INDEC, a empresa que gerencia o trânsito e o transporte na cidade. A audiência é aberta à população, conselhos municipais, associação de classe, entidades públicas, e os participantes poderão submeter perguntas que serão lidas e respondidas durante o evento. A gente lembra, então, que essas perguntas serão possíveis para quem estiver presencialmente na audiência pública lá na prefeitura. É uma oportunidade para as pessoas apresentarem sugestões e críticas ao transporte público municipal. A gente lembra que o modelo atual de concessão do transporte será apresentado através de representantes da INDEC. Foi feito um estudo, a da FIP, a Fundação do Instituto de Pesquisas Econômicas, está reavaliando. A ideia é que essa audiência pública e depois a licitação tenha validade aí para os próximos 20 anos aqui na cidade de Campinas. Vamos falar agora sobre transporte, até porque, Mirna Abreu, tem uma mudança que aconteceu no trânsito de Campinas a partir de hoje, né? É lá no Jardim Novo Campos Elíseos, que fica ali perto do BRT. Olha, a rua Mogi Mirim, ali, ela tem agora uma mão única. Então, você que vai ali naquela região perto do Tancredão, você, atenção ali se for transitar pela rua Mogi Mirim. Então, de acordo com a INDEC, a ação foi necessária para aumentar a segurança de pedestres e condutores durante a circulação. A mudança ocorre no trecho da via entre as ruas Cosmópolis e Piracicaba, passando a vigorar com sentido único. Agentes de mobilidade urbana da INDEC estão no local para orientar motoristas e pedestres. Agora, Mirna Abreu, para os jovens que ainda não tiraram o título de eleitor a partir dos 16 anos, ou quem precisa transferir o título de eleitor, ainda dá tempo? Dá tempo, inclusive, para dar oportunidade a todos. A Justiça Eleitoral no estado de São Paulo já marcou um mutirão que acontece no próximo fim de semana. Então, olha, a gente tem o fim do alistamento eleitoral em 4 de maio, então a gente vai ter um horário estendido em 3 horas e o plantão. Então, vai ser o seguinte, olha, nós teremos sábado e domingo o funcionamento da Justiça Eleitoral das 11 da manhã às 5 horas da tarde. E nos dias 2, 3 e 4 de maio, nós teremos o atendimento das 9 horas da manhã até às 6 horas da tarde. A gente lembra que aqui em Campinas, a Justiça Eleitoral, todos os cartórios eleitorais ficam ali no fórum, que fica entre a Avenida Campos Sales e a Avenida Francisco Glicério. É ali em que as pessoas que precisam, de alguma forma, regularizar ou então fazer o alistamento eleitoral, esse é o local para você que mora em Campinas. O atendimento, a gente lembra também que pode ser feito através do serviço online do Tribunal Regional Eleitoral. Nesse caso, não é necessário ir pessoalmente até um cartório eleitoral e você pode solicitar pelo site alistamento, revisão, transferência de domicílio, além de regularização para você que não votou e não pagou aquela multa. Dá tempo ainda de fazer isso até o dia 4. Lá tem um formulário em que você preenche os dados pessoais, anexa imagens de documentação que são exigidas para isso, e também você pode, no caso tenha tido o título de eleitor cancelado, também fazer uma multa, a emissão da guia de pagamento para você regularizar a situação. E um outro aviso, para você que não é de Campinas, a gente lembra que até 2019, em algumas cidades aqui da nossa região,
foi exigido, então, o cadastro da biometria, sob pena de que o eleitor teria o título cancelado. Isso não vale exatamente para Campinas, Gabriel. Mas se você é da região e na sua cidade tinha essa obrigatoriedade, na última semana, os eleitores e eleitoras que estão com títulos cancelados por não ter comparecido a essas revisões, são 479 cidades do estado, vão poder votar normalmente com o mesmo título nessas eleições de 2022. Nós tivemos aí uma resolução publicada pelo Tribunal Superior Eleitoral cancelando, até por conta da pandemia e tudo mais, essa obrigatoriedade da biometria neste momento. Informações importantes. Então, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Já quero aproveitar sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas, e a gente começa com uma proposta do vereador Otto Alejandro. A gente falou agora há pouco sobre transporte e é uma pauta aqui da Câmara Municipal, tanto que a gente tem a Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário. E o presidente da comissão, que é o vereador Otto Alejandro, protocolou um ofício solicitando à INDEC que estabeleça um padrão de limite de velocidade nas vias centrais aqui de Campinas. Confira a reportagem de André Aranha. O ofício protocolado pelo vereador Otto Alejandro pede à INDEC que estabeleça o mais rápido possível padrão de limite de velocidade nas vias centrais de Campinas. A INDEC falou que já está fazendo os estudos. O nosso trabalho, através como vereador e através da Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário, é cobrar. Então nós vamos cobrar semanalmente para que torne esse padrão na área central realidade. O vereador Otto Alejandro reforça que a medida se faz necessária porque na mesma rua ou avenida, por exemplo, há vários limites de velocidade, o que de fato acaba confundindo o motorista. Na entrada do túnel Joá Penteado, por exemplo, vindo pela Avenida Alix da Cunha, tem radar de 40 km por hora. Dentro do túnel tem placa de 50 km por hora e saindo tem placa de 60 km por hora. Na área central, várias ruas tem diferentes limites de velocidade, né? E fazendo com que a população caia numa armadilha. Em reunião, na Comissão de Mobilidade Urbana, junto com o presidente da INDEC, a gente pautou essa questão do limite padrão na velocidade nas áreas centrais em Campinas, e ele já falou que vai colocar em estudo, já existe estudos para tornar isso uma realidade. De acordo com o presidente da INDEC, que participou da 9ª audiência pública, em que foi apresentado o relatório trimestral de prestação de contas, o foco será sobretudo nos alertas que serão enviados aos motoristas infratores. Vamos fazer a questão, por exemplo, de enviar, antes de ligar um radar, se você for multado, você vai receber uma notificação antes avisando, ali na questão na campanha da John Boy, né? Estou falando especificamente na campanha da John Boy. Se tiver qualquer radar novo lá, você vai receber um aviso, você passou acima da velocidade, tenha cuidado, tal, antes do radar funcionar. Então, isso é uma questão que deve ser trazida como inovação, né? E Mirna Abreu, ontem foi dia da 23ª reunião extraordinária e agora a gente repercute as discussões e votações de projetos que nós tivemos. A gente vai falar da 23ª reunião extraordinária e depois logo a gente continua falando sobre trânsito e transporte público, até por conta desse assunto, a gente já falou lá no Metrópole, nós tivemos inclusive uma audiência pública que discutiu prioridade. Pulei um assunto, é verdade. Mas eu falo depois. Vamos então à 23ª reunião extraordinária. Lá, então. Olha, a gente teve a votação de um projeto de autoria do prefeito que trata de alterações quando for, então, além da nomenclatura também, os critérios para regente da Orquestra Sinfônica Municipal. Olha, a alteração, além de mudar o nome, que até então é chamado de maestro, para regente, muda também os requisitos, determina requisitos para provimento do cargo em comissão, observando critérios de titulação e formação dos músicos. Entre as exigências para ocupar o cargo estão
formação mínima na área, também experiência de pelo menos 3 anos comprovados à frente de uma orquestra sinfônica ou filarmônica exercida dentro da última década. O líder de governo na Câmara defendeu a proposta que, aprovada, segue para a sanção do prefeito. Que se mantém o critério de uma lista tríplice indicada pelos músicos, né, para que possa ser tirado o nome do futuro regente da nossa orquestra. E o projeto também ele faz uma adequação na estrutura da Secretaria de Cultura, que recebeu uma diretoria que vem da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é a Diretoria de Turismo, uma Coordenadoria de Planejamento e uma área, um setor lá de informações turísticas, né? Então, o projeto não há aumento de cargos nesse projeto. E pela primeira vez, a Câmara discutiu um outro projeto do prefeito. Esse trata de revogar artigos da Lei 11.571 de 2003, que disciplinou aqui na cidade plantio, replantio, poda, supressão e o uso adequado e planejado da arborização urbana. Os artigos revogados criavam uma comissão técnica consultiva de arborização aqui na cidade, o que, segundo o executivo, não é mais necessário, uma vez que já existe uma comissão especial do CONDEMA, que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente, que já cumpriria essas funções. O líder de governo na Câmara falou sobre a proposta. Havia uma duplicidade e essa na lei sem necessidade, já que era um artigo autorizativo. Então, é para limpar a lei, não elimina a existência dessa comissão que hoje, com todos esses componentes, está dentro do Conselho de Defesa do Meio Ambiente, e também o GAL, que já foi elaborado, ele é observado para plantio, replantio, supressão, podas de árvores. Então, essa lei só faz um ajuste, uma adequação melhor na técnica legislativa. O vereador Cecílio Santos, apesar de apoiar a proposta, se mostrou preocupado em relação à educação ambiental à população no que diz respeito à arborização urbana. Eu acho que há uma valorização da comissão temática nessa alteração, portanto, quero adiantar que votarei favorável, e também é importante que se registre a necessidade de um processo de educação ambiental, porque há uma sensibilidade da população para o plantio de árvores. Mas, na outra ponta, também há uma cobrança muito grande e uma necessidade, né, de se fazer podas e, inclusive, extrações de árvores, uma espécie chamada ficus, né, que ela destrói a calçada, destrói, inclusive, tubulação de esgoto, de água pluvial e tudo mais, em função das raízes desse tipo de árvore, elas procurarem água, né, procurarem... Então, é um problema muito sério. E fico na expectativa de que, valorizando com essa alteração a Comissão Permanente do Conselho Municipal do Meio Ambiente, se trabalhe com essa perspectiva, né, de educação ambiental, orientação à população, que quer, sim, ter uma árvore na frente da sua casa, mas fica com esta preocupação de danificar a calçada, danificar a fiação elétrica, enfim. Então, é necessário que se faça essa alteração, eu acho importante, mas também é necessário que se faça esse processo de educação ambiental. O projeto, então, foi aprovado na legalidade e vai passar por um segundo turno de votação. A gente segue falando aqui sobre a 23ª reunião extraordinária, um outro projeto de lei que foi aprovado em primeira discussão, de autoria dos vereadores Carmo Luiz e Eduardo Magoga.
A proposta institui aqui em Campinas a campanha Agosto Dourado. Ela é dedicada à conscientização sobre a importância do aleitamento materno e também da doação do leite materno aqui na cidade. A campanha deverá ser realizada anualmente em agosto e deve ser dedicada à celebração, promoção, apoio, proteção, realização de ações educativas para a prática do aleitamento materno e também da doação. Os autores falaram dos objetivos da proposta. Incentivar a conscientização acerca da importância do leite materno, sensibilizar a população campineira para que compreendam e apoiem a mulher que amamenta, respeitar a mulher no que ela pensa e sente sobre o leite materno, e apoiá-la em sua vivência de ser mãe e lactante, enaltecer os inúmeros benefícios promovidos pelo leite materno à saúde, enquanto fonte de energia, proteína e nutrientes, bem como para o desenvolvimento biopsicossocial do bebê. Eu acho que é um tema de grande relevância social, nós temos tido feedbacks muito positivos da sociedade, e, portanto, agradecer a parceria que fora feita nesse projeto Agosto Dourado e também parabenizar aí a nossa deputada Renata Abreu pela forma também como conduziu isso e, junto com todos, pedir o apoio de todos os vereadores para que possamos aprovar esse projeto e levar, dentro deste mês do Agosto Dourado, a conscientização para a importância do aleitamento materno. A iniciativa ganhou o apoio de diversos parlamentares. Logo no início do meu mandato, quase 10 anos atrás, a gente percebia que havia um modismo em que muitas mães não entendiam que era importante amamentar as crianças. Hoje, depois de 10 anos, a gente vê que, através de conscientização, de apoio da área da saúde, todos percebem como é importante, é extremamente saudável o amamentamento materno. É um tema que é gostoso de debater. Nós, na Câmara, já tivemos várias palestras, seminários. Eu me lembro uma do Dr. José Martins Filho, pediatra, ex-reitor da Unicamp, que ele trouxe e apresentou estudos científicos que demonstram como o aleitamento materno favorece o desenvolvimento da criança, desenvolvimento físico pela qualidade, pelos alimentos contidos no leite materno, mas também o desenvolvimento emocional, cognitivo da criança, produzindo no cérebro assim o desenvolvimento de sinapses, conexões neurológicas que vão ajudar muito no processo de desenvolvimento dessa criança. Parabenizar o vereador Carmo Luiz e o vereador Eduardo Magoga pelo projeto extremamente relevante, né? Pelas falas dos vereadores que me antecederam, nós temos algumas legislações que vêm contemplar o aleitamento materno, a doação de leite, né, para bancos de leite, e o leite materno, ele é o alimento mais barato, né, que se pode ofertar para uma criança, né, ou para um recém-nascido. A todo e qualquer momento, né, ele está lá com a mãe, então, a todo e qualquer momento ele pode fazer uso, né, ou ser amamentado, ou ter aí suas necessidades básicas quanto à alimentação disponíveis. Então, hoje o projeto dos vereadores Carmo Luiz e Eduardo Magoga caminha junto no sentido de nós relembrarmos esse passado da Câmara de 10 anos atrás e hoje aí votarmos um projeto onde haja realmente uma conscientização, haja campanhas educativas aí, tanto para as mães quanto para as empresas, para o serviço público que elas prestam serviço, que é extremamente importante essa interação, principalmente nesses 6 meses, da criança, do recém-nascido com sua mãe, podendo ela oferecer o que ela tem de melhor para o seu filho, e nós vamos ter melhores jovens, melhores adolescentes
no futuro não muito distante. Lembrando que você pode assistir na íntegra todas as discussões e votações da 23ª reunião extraordinária pelo youtube.com/TV Câmara Campinas. E amanhã, na quarta-feira, a 24ª reunião extraordinária. E a gente tem a partir das 9 horas da manhã, com transmissão ao vivo da TV Câmara Campinas, a 24ª reunião extraordinária, que tem na pauta 12 itens, 10 projetos e 2 requerimentos. E nós vamos destacar aqui a proposta de autoria do prefeito, que desburocratiza e otimiza procedimentos para a realização de eventos na cidade. Essa matéria ela já foi aprovada em primeira discussão e amanhã será a votação do mérito. Também será analisado o projeto do ex-vereador Jorge da Farmácia, que reconhece em Campinas a visão monocular como deficiência visual. Também será analisada a proposta do vereador Permínio Monteiro, que institui aqui na cidade o programa Selo Empresa Amiga dos Animais. E a pauta completa com os 12 itens você confere no site campinas.sp.leg.br. E Mirna Abreu, agora a gente volta a falar sobre transporte público aqui nas notícias do Legislativo, até porque nós tivemos a 14ª audiência pública. A discussão da audiência pública foi em torno de uma alteração proposta pelo vereador Eduardo Magoga na lei municipal que trata dos assentos preferenciais no ônibus. Sabe aquele que você tem ali uma tabelinha que é para mãe com criança no colo, idosos, para mulheres grávidas? A ideia é que esses assentos atendam também, por exemplo, aos autistas. E a proposta foi discutida nesta audiência. Confira. A Câmara realizou a 14ª audiência pública que debateu o substitutivo total ao projeto de lei complementar número 66 de 2021, de autoria do vereador Eduardo Magoga, que altera a lei número 5.782 de abril de 1987, que dispõe sobre assentos reservados para uso de gestantes, mulheres com bebês, crianças de colo, idosos e deficientes físicos nos veículos de transporte coletivo de passageiros. O parlamentar explicou o PLC. Você vê uma lei do ano de 1987. Acredito que pouco se falava de autismo nessa época. E hoje nós vemos aí muitas deficiências novas, muitos diagnósticos de tratamentos diferentes na nossa sociedade hoje. Então, a legislação ela tem que acompanhar a nossa sociedade. Magoga relatou durante a audiência situações que mães com filhos que têm transtorno do espectro autista passam na cidade. Uma mãe estava dentro do ônibus, ela pagou a passagem normal dela, do filho dela. Porém, o filho dela, às vezes o autista, ele não entende que a pessoa que chega primeiro tem direito a sentar. E ele queria sentar de qualquer jeito no ônibus. E quando isso ocorreu, a pessoa falou assim, poxa, Eduardo, eu passei um constrangimento, pedi para a pessoa, deixa o meu filho sentar, que ele tem um problema de autismo, e aí a criança já estava dando sinais de crise dentro do transporte público. E a pessoa olhou para a criança e falou para a mãe, olha, eu não estou vendo deficiência nenhuma no seu filho, eu não vou levantar para o seu filho poder sentar. O vereador Carlinhos Camelô conduziu os trabalhos da audiência. Eduardo Magoga sempre contribuindo, sempre trabalhando, vendo as necessidades e sempre atento a essas questões aí que a gente fala assim, às vezes muitas pessoas passam despercebido, né? E o senhor aí com esse olhar aí brilhante, viu a necessidade, chegou até o senhor e o senhor propôs aqui essa questão. Então, parabenizar mais uma vez pelo trabalho que o senhor tem feito nessa casa. O vereador Arnaldo Salvetti também participou da audiência pública. Eu estou de acordo com ele, é importante esse projeto, esse trabalho que está sendo feito, e parabenizar o Magoga e todos que estão participando, né, junto contigo, presidente, que está presidindo hoje, o excelente trabalho que Vossas Senhorias vem fazendo.
Meio-dia e 55, nós estamos ao vivo nesta terça-feira. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas, do Legislativo. Amanhã, então, reunião extraordinária a partir das 9 horas da manhã. Câmara Notícia começando após por volta do 12h30. E você volta na quinta-feira, então, contando tudo pra gente o que aconteceu na reunião extraordinária e também com as notícias aqui da cidade de Campinas. Combinado, até quinta-feira e até quinta-feira para você ir de casa também. Hora da previsão do tempo, terça-feira de sol e calor na cidade de Campinas, neste momento 31 graus, sol aparecendo entre nuvens, não tem previsão de chuva. Para amanhã, quarta-feira, segue essa temperatura e também com o tempo estável, viu? Com o sol aparecendo durante todo o dia, à tarde aumenta a nebulosidade, mas não tem previsão de chuva para esta quarta-feira. Sobre as temperaturas, olha só, elas já estão aqui na minha tela. Então, mínima de 19 graus logo pela manhã. Ao longo do dia, essa temperatura sobe, podendo chegar aos 32 graus aqui na cidade de Campinas. Vamos fazer o seguinte, rápido intervalo e na volta tem entrevista ao vivo. Nós vamos conversar com o Edivaldo para falar sobre streaming. Você que está nos acompanhando, já se acostumou a assistir, ou pela televisão, ou pelo celular, um filme, uma série, escutar música? É um serviço que está em ascensão aqui no nosso país e nós vamos falar sobre os desafios, tanto para as empresas quanto para nós, consumidores, depois do nosso intervalo. Você que está assistindo ao Câmara Notícia, está pela televisão ou pelo YouTube? Já se acostumou a utilizar o celular para assistir programas, séries e até filmes? Bom, o streaming, que é uma tecnologia de transmissão de conteúdo online que nos permite, consumir diversos produtos em qualquer lugar, está cada vez mais popular. E para nos explicar essa ascensão e o que deve vir pela frente, eu converso agora com o Edivaldo Silva, ele que é diretor da Zuffer na América Latina, mestre em artes e multimeios pela Unicamp, autor do livro Da Válvula ao Pixel, a revolução do streaming. Então, Edivaldo, muito obrigado por ter aceito o convite para participar aqui do Câmara Notícia, pela disponibilidade do seu tempo. E a gente pode dizer, de uma maneira global, foi em 2011 que a história do streaming ela começou a ser escrita? Seja bem-vindo e boa tarde. Olá, Gabriel, boa tarde, muito obrigado, muito um prazer, uma honra estar aqui com vocês, participando aqui na TV Câmara de Campinas, genial, eu tenho um carinho especial pela cidade, afinal de contas eu me formei aí na Unicamp, em multimeios, no mestrado, e trabalhei numa startup que foi um spin-off da Unicamp, e hoje é uma gigante chamada Movile, e chamava Compera, num bairro no Taquaral, um lugar muito gostoso, tenho boas recordações. Respondendo a sua pergunta, na verdade, o streaming, essa revolução que a gente está vendo nesse mundo da comunicação, ela nasceu até um pouco antes, um pouco antes de 2011, porque toda essa convergência tecnológica, todo esse aparato tecnológico que possibilitou essa inovação e surgimento de empresas como Spotify no campo do áudio, ou Netflix no campo do audiovisual, ou mesmo YouTube, que é uma coisa de social video, foi o começo de tudo isso, veio do nascimento da internet, quando a intranet nasceu nos Estados Unidos, como um projeto militar, e depois foi para o mundo acadêmico, e depois aí que os veículos de comunicação começaram a se apoderar, a entender como funciona, empresas como o Yahoo ou Google nasceram, e isso mexeu muito na comunicação, mexeu muito em todo o processo de
de produção, distribuição e de consumo de conteúdo, né? Então, acho que foi antes até do nascimento da Netflix, o streaming já começava a acontecer, só que algumas empresas tiveram a capacidade de perceber como se apropriar bem desse formato, né? Então, a Netflix, ela nasceu de uma empresa que viu nisso uma possibilidade de fazer distribuição de locadora, de filme via locadora pela internet, e até ofereceu como para ser comprada pela Blockbuster, que não quis comprar. Nossa. E, no fim, o Blockbuster morreu e a Netflix é um gigante dominando o mercado da comunicação. Ô, Edivaldo, para quem está nos acompanhando, não é muito familiarizado, né, com tecnologia. Qual que foi a principal mudança do streaming no nosso cotidiano? Porque, assim, muitos produtos que são oferecidos, as pessoas elas já tinham acesso. Então, por exemplo, escutar música. Olha, eu tinha o meu CD player, eu tinha o meu microsystem. Para assistir filme na TV, ela passava na TV aberta, fechadas locadoras, que você mesmo citou. Isso serve para séries também. O streaming, ele chegou para oferecer o mesmo produto de uma maneira diferente ou ele acrescentou muitas coisas? Eu acho que ele veio para mexer em várias frentes. Ele trouxe o produto, né, o produto audiovisual de uma maneira diferente, onde você pode consumir onde você quiser, na tela que você quiser, e no tempo que você quiser, e da maneira que você quiser, né? E interagir com esse conteúdo. Então, acho que esse é um ponto importante. Isso vale para áudio também, né? Ou para histórias, né? Via videocast ou podcast. Mas também ele veio e mexeu com a indústria, com a cadeia, com o modo de produção. Então, você tem hoje grandes, sei lá, uma maior empresa de TV no Brasil se adaptando ao modelo que veio do streaming, inclusive até o modelo de como contratar o pessoal, de como manter seu elenco, de como fazer a produção. Então, essa revolução do streaming está mexendo até aqui no Brasil com as nossas maiores empresas de telecomunicação, que inclusive no como fazer e produzir séries, novelas, teleséries, ou como contratar, manter o seu pessoal. Então, acho que isso está mexendo internamente na indústria, externamente, né, para quem consome, para quem segue uma série, segue um filme, e segue de diferentes formas, né? Então, acho que isso e de uma maneira que também teve impacto, também, não só na TV aberta, mas também na TV por assinatura. Então, a gente tem duas experiências muito interessantes na América Latina. Você tem o México, que a princípio, quando viu que vinha uma empresa chamada Netflix, ou vinha serviços de streaming, né, como o Hulu, ou as empresas de TV americanas estavam se mexendo para ter o conteúdo via streaming, eles colocaram dentro do pacote de venda, do pacote de assinatura, essas TVs, esses aplicativos da Netflix. Conseguiram fazer um combo para ter um share do bolso do assinante e ficou tudo bem. Não teve tanto impacto na TV por assinatura. No número de assinantes. Exatamente. No Brasil, não. A gente tem uma visão mais reativa e não conseguimos montar isso num pacote. Então, você teve muita migração de gente que assinava a TV por assinatura, mudou para Netflix, para Disney Plus, para a Amazon, que está vindo uma força grande também, com um custo bacana. Globoplay a Globo está fazendo a lição de casa, está investindo bastante no seu aplicativo, e agora colocando isso como em tudo quanto é divulgação para também entrar nessa onda. Então, acho que agora as empresas acordaram e estão tentando se mexer aqui no Brasil para se adequar a essa mudança. Então, ela veio para uma mudança que a gente não tem que ficar contra, a gente tem que entender como isso funciona, como isso se procede, como isso impacta no nosso dia a dia, como consumidor e como profissional de comunicação, né? Então, eu fiz esse livro, né? Eu escrevi esse livro da Válvula ao Pixel, muito baseado na minha experiência de 20 anos nesse mundo de digital, de comunicação. Trabalhei na Fox TV, trabalhei no Terra, e fiz um mestrado em multimedia para trazer uma visão brasileira, né? Para trazer exemplos de uma coisa assim brasileira, um tema que é essa revolução comunicacional. Tem muito livro de autor americano. Eu falei, cara, vamos trazer isso para o nosso universo aqui no Brasil. Já a gente vai citar mais, então, sobre este livro da Válvula ao Pixel.
Você estava citando sobre essa mudança que aconteceu nas empresas com o serviço de streaming. Você entende que mudou os nossos hábitos? Então, por exemplo, hora do almoço, agora é meia hora para a refeição, outra meia hora é para se atualizar das notícias, assistir uma série, escutar uma música. Você entende que entrou de vez nas nossas vidas todas essas ofertas que os streamings nos traz, desde escutar música, ver série, um aplicativo de notícia em tempo real, isso entrou de vez na nossa rotina, Edivaldo? Eu acredito que sim. Eu acho que a gente sempre tem que pensar no nosso país como um Brasil gigante, né, e desigual. Então, o Brasil ele tem diferentes realidades de consumo, né? Então, uma cidade como Campinas, Ribeirão Preto, São Paulo, ou Porto Alegre, Belo Horizonte, são cidades onde tem muito acesso à conectividade e tudo mais. Mas o que eu acho que ajudou também a popularizar isso, além das redes, né, são os devices, né, as TVs, que são cada vez mais acessíveis. Você tem televisões de marcas que custam R$1.000 e que já vem com o sistema Chrome do Google embarcado, onde você pode acessar canais de aplicativos muito acessíveis como Netflix, mas outros gratuitos, como o VIX TV, Pluto TV e outros, onde você pode assistir séries. Então, pensando na nossa rede do Brasil, sim, porque além dessa popularidade e facilidade de acesso às redes, né, que temos aqui no Brasil, você também tem os devices mais em conta para quem quer assistir, e os celulares também. Tem muito celular que já vem todo o smartphone, já vem com os aplicativos dentro. Então, isso entrou no nosso dia a dia. Eu sempre gosto de pensar nesse recorte, né, para a gente não pensar sempre nós como régua por que acontece no Brasil. Não, a gente tem que olhar o Brasil a nossa bolha, então, olhando né? o Brasil como um todo. A gente tem que sair da nossa bolha, porque senão a gente não vai pensar no nosso país, né? Mas pensando no país, sim, porque eu vejo isso acontecendo na periferia de São Paulo, em diferentes lugares. Então, isso se espalhou. E esse hábito de consumir por exemplo, uma coisa que é muito cara a nós brasileiros, que é o esporte, o futebol. Então, por exemplo, a gente teve a transmissão da final do Campeonato Paulista via YouTube, com mais de 1 milhão de pessoas assistindo via YouTube em diferentes lugares de São Paulo, um público gigantesco, interagindo, falando, qualidade de transmissão, e com os anunciantes de peso, grandes anunciantes, participando dessa transmissão. Então, isso é uma coisa que veio para ficar. Sem sombra de dúvidas, né? As grandes competições, a gente já tem assistido isso, né? Até quando você entra em rede social, sempre tem a pergunta, o jogo de hoje está passando onde? Onde? Cadê o link do YouTube para assistir, ou do Facebook, ou seja lá do que for? Então, a Paramount Plus já entrou o aplicativo já entrou na briga pela Libertadores. Então, quer dizer, antes você tinha a Globo brigando com o SBT, quem vai levar o Record, ou seja lá que rede. Agora não, agora é o aplicativo brigando com o YouTube, que briga com a Rede X, com a Rede X, para ter o direito de transmissão do esporte, que é muito importante como alavancador de audiência para essas plataformas. Sem sombra de dúvidas. E eu confesso que eu estou praticamente o tempo inteiro conectado, viu? Acordo, já vejo notícia na televisão, mas também pelo celular. Chego aqui na câmera, já ligo o computador. À tarde eu já começo a escrever o jornal do dia seguinte. Eu faço aula de inglês por uma plataforma online. E, Edivaldo, o Brasil, segundo uma pesquisa, é o segundo país do mundo a passar mais tempo na internet. Isso mostra uma ascensão, mas, por outro lado, você entende que existe uma preocupação sobre vício, sobre conteúdo acessado, as crianças nesse mundo que têm acesso a tudo. Como é que você enxerga estes assuntos? Eles estão dentro também do streaming? Você acha que em algum ponto vai ter uma discussão, uma conversa sobre o tempo que nós estamos passando, a quantidade de streamings? Essa é uma preocupação que você tem ou ainda não? Totalmente. Essa é uma preocupação não só minha. Pensando nas crianças, é uma preocupação dos pediatras como um todo, né? Então, você tem na Europa, inclusive nos Estados Unidos, meio que uma obrigação. Você já fala para a mãe que, olha, até os 2 anos de idade, nada de tela para suas crianças. Não dê tela, não coloque a sua criança em frente de uma tela. E depois dos 5 aos 10 anos, é o mínimo possível. Por quê? Para ela interagir mais com outras crianças,
crianças, para ela interagir mais com a família, para ela interagir mais com tudo. Então, os pediatras já estudam isso, já olham isso com preocupação, pensando nas crianças. Eu acho que é uma preocupação que nós, como brasileiros, temos que também trazer essa discussão para a gente aqui, para a nossa realidade, porque a gente vê muito... Acaba sendo um pouco fácil, né, para o pai dar uma telinha que a criança vai ficar lá o dia inteiro. Acho que a gente tem que se policiar para não, porque por mais que seja maravilhoso esse mundo da comunicação, que está sempre conectado, a gente está sempre ou no WhatsApp, ou mandando mensagem, ou fazendo videochamada pelo Zoom, pelo Hangout, e isso da pandemia, né, desses 2 anos que a gente teve da pandemia da Covid, isso potencializou todas as conexões digitais possíveis, né? As reuniões via vídeo, o consumo de conteúdo via vídeo, então a gente se conectou muito com a tela. E tem outro dado importante, o Brasil é um dos países que mais usam as redes sociais. A gente é, no mundo, o top 5, se não for o segundo, o primeiro, que mais consome mídias sociais. Então a gente é muito conectado, a gente gosta disso, né? Isso é bom, por um lado, porque potencializa essa possibilidade de comunicação, mas também tem essa preocupação, Gabriel, que você levantou muito bem. Eu acho que a gente tem que pensar também nesse outro lado, que é olhar muito quanto tempo a gente está usando para se conectar e quanto tempo a gente está usando para interagir com outras pessoas. Eu, do meu lado, faço sempre um esforço para ir almoçar com algum amigo, encontrar pessoas ao vivo, fazer reuniões, tentar ao máximo ficar um pouco, não tanto ligado nesse mundo digital, que é o meu dia a dia, né? Eu adoro, mas se conectar, né? E olhar para esse mundo. A internet, esse mundo digital, nos ajudou a manter as crianças, de alguma maneira, recebendo conteúdo, conectados com a escola, então isso foi bom. Mas agora é bom voltar todo mundo para a escola, voltar todo mundo a interagir e tentar achar o equilíbrio entre esses dois mundos. Saber utilizar ao nosso favor, né? E você utilizou uma palavra importante, que é de equilíbrio, né? Agora, sempre que tem uma nova forma de se comunicar, gera questionamentos, né? Foi assim nas transições, jornal impresso para rádio, depois telefone, aí veio a televisão, o celular, computador, agora a internet e os serviços de streaming. Você entende que existe uma substituição natural, ele vem para acrescentar? Como é que você enxerga estes movimentos? Você já citou aqui numa resposta, olha... Antigamente era tradicional TV por a cabo, agora diminuiu um pouquinho o número, as pessoas estão migrando para o streaming. Você vê uma competição, a televisão vai ter que se acomodar e entender os serviços de streaming. Como é que você analisa nos próximos anos, Edivaldo? Eu acho que o que a gente vai ter é o que acontece em todas as mídias quando vem uma nova e transforma, né? Que na verdade é uma transformação, a TV como a gente conhece, ela morreu. Aquela TV na sala, onde as famílias vão assistir no horário X a novela, onde elas vão ser reféns da grade que a TV impõe para você. Isso já está morto. Talvez ela não saiba disso, mas já morreu. O que vai acontecer vai ser um renascimento a partir dessa morte, com a fusão das redes, né? Ainda mais com o 5G agora, né? Que agora o 5G vai proporcionar essa qualidade fantástica de transmissão ao vivo, de tudo mais, em diferentes devices. Acho que isso vai ser o seguinte, a TV ela vai ter uma nova realidade de que ela já está sentindo isso, tanto do ponto de vista de produção, quanto de distribuição e de consumo, e ela vai ter que saber se reinventar. Acho que algumas TVs aqui já estão se mexendo para isso, já estão entendendo como fazer isso, então o que vai acontecer é elas vão coexistir, mas cada uma com uma possibilidade. Quando nasceu o cinema, todo mundo falou que a TV ia morrer. Morreu nada, ela continuou grande, poderosa e podendo se comunicar, e a TV sempre foi um veículo muito importante no mundo, e principalmente no Brasil, né? Então ela uniu esse país gigantesco do ponto de vista cultural e comunicacional, não vai morrer. O que ela vai acontecer, ela vai se reinventar e se ressignificar e continuar seu caminho. O rádio, ele continua forte, é um veículo importantíssimo. E agora você tem programas de rádio
que são transmitidos pelo YouTube. Então, além da parte do som, né, daquela coisa de você ter o rádio ali em casa, uma coisa meio até afetiva, né? O rádio é uma coisa que traz uma memória afetiva para a gente. Você pode assistir e ver quem são os apresentadores, como eles estão apresentando, e você pode ver, ouvir o rádio, não só no radinho, mas no seu celular, via aplicativo. Então, não é que o rádio morreu, ele se transformou. A TV vai ser uma coisa, ela vai achar formas de se apresentar para a gente, diferentes plataformas, mas dentro da estrutura da TV. Então, esse modelo de grade meio que engessado, você disse que está morto. Vamos ver agora se a próxima pergunta que eu vou fazer, a sua resposta é que está morto também. Porque em 1998 você trabalhou na Editora Peixes, uma empresa à parte do Grupo Abril, foi responsável pelo lançamento de todas as revistas da editora no UOL. O que foi feito na época, agora, de uma maneira atualizada, não tem como ser repetido? Então, o sucesso das revistas, por exemplo, que eu confesso que eu sinto muita falta, viu, Edivaldo? Muitas existem, mas a impressão que passa é que não sei se não tem mais o interesse de expandir ou do público. Como é que você enxerga, né, o futuro deste papel, do que foi feito no passado e hoje, com cada vez mais tecnologia, streaming, YouTube, esse conceito que você citou mesmo, que ninguém mais senta agora para assistir televisão durante um longo tempo, né? Cada um está no seu horário, em uma rotina. Em relação às outras mídias, a revista que você fez muito sucesso no final dos anos 90, como é que você enxerga? Tem como se atualizar ou também já é um modelo que ficou ultrapassado? Eu acho que a revista, e eu venho desse mercado, né? Eu mudei para o digital dentro do meio revista, trabalhando no Grupo Abril. E o Abril, para mim, foi uma escola. Quando eu trabalhei no Grupo Abril, era uma das maiores escolas de comunicação do Brasil, um grupo grande, só tinha grandes feras, grandes jornalistas, e a Veja, Exame, sempre foi uma coisa assim, muito, muito forte na cabeça de quem trabalha em comunicação, né? Mas é outra realidade hoje, né? E a Abril, ela fez muito investimento no mundo digital, mas eu acho que fazendo um meia-culpa, até porque eu fazia parte disso, no meu caso não, porque quando eu vi a chance de migrar para o digital, eu já abracei e já fiz o que eu podia fazer, que era me associar com o universo online, trazer as revistas para esse universo, entender como fazer, e eu me apaixonei por esse mundo e segui nele. Mas acho que também é uma característica muito minha, né? Eu vejo que, principalmente na Abril, né, que a gente tinha uma coisa, um orgulho muito grande do papel, de ter a revista no papel. Então, acho que olhando isso, foi uma coisa muito da direção, né, de sempre olhar o digital como uma coisa meio... não vai ser nunca mais forte que o papel, e hoje não é bem assim, né? Então, as empresas que souberam enxergar essa possibilidade, que souberam investir de maneira inteligente, conseguiram crescer. Pensando no meio revista, ainda temos revistas muito boas, né? A Veja está aí, a Exame está aí, tem a Carta Capital, tem outras revistas que estão indo no mercado com força, né? Mas eu acho que esse consumo de conteúdo jornalístico, de entretenimento, ele mudou para muitas vertentes, né? Você tem os blogueiros, os videologgers, os vloggers, né? E os portais, né? Como o UOL, Terra, né? Aqui no Brasil. E aí isso se espalhou, né? Então, a revista ela vai continuar existindo e continua, não tem como você não ter esse veículo, ele vai continuar, mas as tiragens, elas historicamente foram diminuindo muito. Aquelas tiragens históricas da Veja, revistas como Playboy, Sexy, que tinham tiragens grandes no mundo do entretenimento adulto, não tem mais, acabou. E também não tem porquê, né? É um conteúdo que você pode consumir a qualquer momento, né? E então acho que a revista ela vai achar seu papel com matérias bem feitas, focadas, com temas mais bem elaborados. Reportagens especiais. Especiais ou com um preço muito
muito baixo, que isso fica muito acessível e aí você consegue distribuir no Brasil afora, pensando na nacionalidade do Brasil. Eu acho que o meio revista ele sofreu muito e o jornal também, né? É um outro veículo que era muito importante, é ainda muito importante, e ele tem um peso muito importante quando se fala em notícia, quando se fala em informação, mas você não consegue mais ter aquelas tiragens da Folha, do Estadão, Jornal da Tarde, que eram sensacionais. Porque agora está tudo online. O que é acho que o segredo é você saber fazer o casamento entre o online e o offline, o digital e o que está fora desse digital, nem fazer esse suporte. Algumas publicações americanas e europeias conseguiram, via assinatura. Então, você tem um serviço melhor, um serviço diferente dentro do ambiente. O New York Times conseguiu manter a receita alta, pode até diminuir a tiragem do jornal, mas ele transpôs a credibilidade e um investimento, acreditando no investimento de longo prazo que hoje se paga. Então, acho que essa é uma visão de negócio, pensando que o conteúdo ele independe do papel, ele pode estar em qualquer plataforma. Então, você pode ter um time muito bom que trabalha o site, um time muito bom que trabalha a revista, e isso é dentro daquela marca New York Times, por exemplo. Então, essa foi uma visão que eles tiveram lá atrás, investiram, e hoje eles estão com faturamento lá no alto, mantendo tudo bonitinho. Acho que a gente tem essa paixão pelo papel, acho que a revista não vai acabar, mas pensando para o veículo, para o título, você tem que pensar de uma maneira meio que 360 graus, né? Onde eu consigo entregar com qualidade o conteúdo que eu produzo, que no fim é isso, é o conteúdo, né? Como eu trabalho esse conteúdo e como eu transmito ele em diferentes plataformas. Eu lembro criança, Edivaldo, a minha curiosidade de pegar o jornal impresso, saber qual que era a capa, eu ficava na expectativa, qual que será a notícia, o que eu vou ler. Hoje em dia, aqui, ó, tá na palma da mão. Você pega, você já sabe do dia seguinte, do dia anterior, tá tudo aqui, ó. É muito mais fácil. E lia também a Placar, que era do Grupo Abril, né? Exato. Eu trabalhei na Placar, Playboy, trabalhei nessas revistas todas. Trabalhei fui no lançamento da Editora Azul, na Caminhos da Terra, na Fluir, de Surf, Bula, Viver Bem. Ganhei vários prêmios Abril. Então eu poderia ser aquele cara que ia ficar apaixonado por esse universo. Mas não se prendeu. Mas eu já entendi. Não, porque o mundo muda, tudo muda. E cada vez mais é muito rápido. Você tem que entender que a mesma coisa vale para o audiovisual, para o conteúdo multiplataforma e para o streaming. O que vale é uma boa história. Nós, como seres humanos, desde o tempo das cavernas lá de Lascaux, na França, desenhando o bisonte sendo caçado pela tribo, ou junto ali com a turma, depois da caçada do bisonte, ouvindo a história dos velhos anciãos da tribo, a gente gosta de uma boa história. Então, independente da plataforma, seja por streaming ou por TV, é como eu vou contar e como eu vou embalar e como eu vou distribuir essa plataforma. E você entender como se procedem cada uma dessas diferentes plataformas. Acho que para a revista vale isso, vale também para os produtores de audiovisual e vale também para a TV, né? Não ter medo da mudança, abraçar ela e saber como lidar com ela. Sem sombra de dúvidas. Agora, Edivaldo, sobre essas mudanças que nós estamos citando, né? No Brasil, a gente está falando sobre esse consumo de streaming que está em ascensão, mas, na sua visão, existe um teto, um limite? O que impede o crescimento? Numa resposta que você me deu anteriormente, você falou sobre a desigualdade social. E essa pandemia da Covid-19, eu acho que ela evidenciou alguns problemas que nós temos. Então, falta de acesso à internet para milhões de pessoas, ou uma internet lenta que trava e aí tem aquela perda de conteúdo que é importante. Agora nós estamos enfrentando uma inflação novamente, né? Em 12 meses, índice acumula alta de 11,30%. É um empecilho também? Como é que você vê essa relação entre streaming, internet e questões econômicas do nosso país? Eu acho que isso é um empecilho, é um limite, né? O limite sempre vai ser o bolso do consumidor. Eu acho que o México, que tem uma realidade muito parecida com a realidade brasileira, é muito parecida, né? Eles enfrentam os mesmos problemas de inflação, de desigualdade social, de sobe da economia, fica assim, lá em cima, daqui a pouco, uau, estamos em crise, volta para subir. Então, essa é a realidade do Brasil, críticas crianças.
Sim. Então, acho que o grande limite é o bolso do consumidor. No caso do México, eles souberam entender isso, eles colocaram as novas mídias chegando dentro do pacote de TV e empacotaram isso já lá atrás, já colocaram isso como dentro de uma possibilidade, né, para não sofrer a indústria de TV por assinatura. No Brasil, a gente teve essa resistência. Agora, o que aconteceu? As pessoas entenderam o tamanho do custo-benefício, quanto serviço esses aplicativos me dão, alguns até de graça, né, como eu falei, Pluto TV, VIX TV, que é genial, tem conteúdo de graça, de seriados até de nacionais lá, e você pode ser de graça. Nesse caso, para esses conteúdos gratuitos, o limite é o custo da internet mensal, e é isso, porque o cara pode ter uma televisão que acessa a internet, ele consegue buscar, né, consegue acessar. Ou o custo de cada um dos aplicativos. Então, a Netflix tem um custo acessível, a Amazon mais ainda, a Disney Plus é um pouco mais cara, a Globoplay está num preço bacana, num formato legal e é nacional. Então, você tem, o Paramount está chegando, o HBO, vai ter uma briga aí por preço, pelo bolso do consumidor. Então, acho que esse é um universo que tem um limite, sim, e o limite vão ser o preço das redes e o preço, né, o valor final. Acho que um ou dois aplicativos no máximo, um aplicativo no máximo pago para assistir streaming e o resto gratuito é o que a gente vai ter como média aqui no Brasil. Como que surgiu a ideia de lançar o livro Da Válvula ao Pixel, a revolução do streaming? Foi no período de pandemia, no período de observação, de falta de assunto no mercado? Você falou, opa, da mesma maneira que você enxergou ali quando você estava na editora para o serviço de streaming, agora você enxergou também, falou, tem uma lacuna aí no setor de livros sobre este assunto. Como é que foi sua observação e lançar o livro? Exato. Na verdade, eu tive essa ideia num evento muito grande de comunicação chamado Próxima, onde as pessoas estavam de um veículo grande para meia mensagem focado nisso, né? Então, foi no final do ano passado, no novembro do ano passado, estava se falando com muita força sobre streaming, sobre isso, e eu pesquisei e não achei nenhuma coisa no Brasil, nenhum livro, nenhuma coisa que consolidasse a informação, esse pensamento no Brasil que falasse sobre esse tema. Tem coisa lá nos Estados Unidos, tem alguns europeus, mas ninguém ainda colocou isso num livro com começo, meio e fim, com história, com exemplos nacionais aqui do Brasil. Eu falei, cara, eu vou tentar escrever. Juntei também o meu mestrado, eu fiz um mestrado na Unicamp em multimeios, em artes e multimeios, com um tema sobre um conteúdo multiplataforma, transmídia, o castigo final, que já é da TV Oi, TV a cabo, que a gente lançou no celular, na TV a cabo. Então, foi usar essa experiência profissional, a experiência acadêmica e esse momento do mercado que a gente está vivendo. E hoje você tem, sei lá, muitos falando sobre isso, então acho que é um tema relevante. E no que eu trago no livro são muitas provocações, insights e apontando algumas coisas para o futuro. Tem um prefácio muito bacana do Enor Paiana, que foi meu parceiro na Abril, no UOL, ele era o diretor de parceiros do UOL, hoje ele é o presidente da VIX TV no Brasil, então ele faz um prefácio bem legal, então acho que está bem bacana o livro. Para quem está... Tentei fazer de uma maneira acessível e contando histórias pessoais. Ótimo. Para quem está nos acompanhando, se interessou pelo livro Da Válvula ao Pixel, a revolução do streaming, onde pode encontrar? Você pode achar na livraria Martins Fontes Online ou nas principais livrarias por encomenda, tá à venda no Brasil e em Portugal, porque também a gente lançou esse livro em Portugal, pela FENAC de Portugal e pela Atlântico, tá, em Portugal. Ótimo. Martins Fontes, você entra na Martins Fontes Online, está lá, já pode comprar o seu. Edivaldo Silva, diretor da Zaffer na América Latina, mestre em artes e multimeios pela Unicamp e autor do livro Da Válvula ao Pixel, a revolução do streaming. Muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, a aula que você deu aqui para a gente, né, para aproximar um assunto que muitas pessoas ainda não têm o conhecimento, mas você mesmo disse, né? Mas nem o futuro, né? Já é o presente. Essas empresas estão entrando no mercado aqui, está em plena ascensão, então é um assunto muito bacana para a gente poder abordar. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para a gente poder voltar a conversar sobre esse e outros assuntos. Eu que agradeço, Gabriel. Muito bom estar contigo, com todos os telespectadores da TV Câmara Campinas. Um prazer, estou à disposição.
Tá certo, nós aqui agradecemos então a presença do Edivaldo aqui no nosso Câmara Notícia e a gente segue aqui com o nosso programa, viu? 1h33, porque olha só, um jardim educativo onde é possível conhecer várias espécies de plantas diferentes, das mais variadas origens, e assim, não só expandir os conhecimentos em botânico, mas também valorizar ainda mais a riqueza da natureza presente no nosso mundo. Esse lugar existe aqui na cidade de Campinas e nós vamos lá conhecer. Então, a partir de agora, vocês fiquem com o Giro Ambiental. Estamos hoje em um cantinho privilegiado que fica dentro da Unicamp. Esse é o Jardim Educativo, uma iniciativa do Instituto de Biologia da Universidade. Foi inaugurado em setembro do ano passado como um incentivo ao conhecimento em botânica. Então nós falamos, vamos fazer uma amostra grátis do que é um jardim botânico. Vamos fazer um jardim pequeno, com canteiros temáticos, que a gente vai chamar de jardim educativo. É um projeto piloto para talvez um grande jardim botânico, que pode ser que ainda venha a existir, mas do jeito que está já está muito legal. Então qual que é a nossa ideia? É mostrar para as pessoas, através de plantas organizadas em canteiros, que a gente chama de canteiros temáticos, mostrar como as plantas são interessantes. Esses canteiros temáticos abrigam uma infinidade de tipos de plantas. Há ervas aromáticas, espécies aquáticas, árvores frutíferas. Tem plantas já conhecidas por muita gente, como a dormideira, apelido carinhoso para o nome científico Mimosa pudica, que fecha quando tocada. Pertence à família das ervilhas. Também o algodão, que vem de uma espécie nativa de áreas tropicais da África, Ásia e América. Mas muitas aqui nunca ninguém viu ao vivo e a cores, como o tabaco, por exemplo, que faz parte do gênero Nicotiana e é usado para cigarros e também alguns medicamentos. Essa é a cara do papiro, que dava origem ao que seriam as folhas para escrita no Egito Antigo. O fruto do café e o pau-brasil, que marcam a história do país, também tem um espaço reservado por lá. Tudo isso rodeando esse lago que já completa 40 anos na Unicamp. E aí a gente estava só plantando, cuidando das plantinhas lá na casa de vegetação, introduzindo e aprendendo também, porque eu entrei no meu primeiro ano. Eu ainda nem tive botânica direito, então eu tive que aprender tudo do zero com a professora. Então foi bem legal e agora, passar esse conhecimento através das monitorias está sendo bem bacana. Em 2019 foi o meu primeiro ano, era um ingressante, calouro, e foi quando começou a restauração, porque a área já existia, não tinha todos esses jardins ainda, mas existia o laguinho, que é aquele espaço ali. E a gente veio ajudar a professora Maria do Carmo, então ela falava muitas coisas, eu não tinha contato com ela ainda no primeiro ano, então eu aprendi muita coisa nesse momento. Aí depois desse tempo teve esse intervalo aí de 2 anos na pandemia, mas voltando para cá com o jardim já com esses canteiros novos e tudo mais, plantas que eu nunca tinha visto e que às vezes eu tinha estudado sobre elas, feito alguma coisa, mas eu não tinha visto ela de verdade, e eu pude ver elas realmente e ver como elas são, olhar como são essas flores, agregou muitas coisas, é uma vivência realmente universitária muito, muito boa. O jardim e todo o espaço dele, né, ele surgiu com uma grande proposta de justamente fazer a extensão universitária, né. Ele tem toda essa representatividade de pegar todo o conhecimento que a universidade tem como produzir e construir e levar para a população, né? Porque o conhecimento sobre plantas no geral é muito pouco difundido. E ter um ambiente em que as pessoas podem vir, observar, passar com guias, etc., e ver o que a gente está produzindo aqui é muito legal e é uma forma da gente conseguir devolver um pouquinho de tudo que é colocado para a gente produzir, né? Então, criar interesse sobre as plantas para crianças, adultos, idosos também, né?
para todos os públicos e também é uma forma da gente ver como as pessoas podem se autonomizar mais com o conhecimento, né? Por ser monitor, o Renato nos guiou para outra parte do jardim que também contém curiosidades pouco conhecidas, como a cuscuta, também conhecida como cipó-chumbo, ou popularmente como planta vampiro. Que é uma planta totalmente parasita, né? A gente chama de holoparasita, que a planta, essa daqui que parece vários fiozinhos amarelos, né? Ela simplesmente se apoia nessa planta aqui e consegue meio que entrar nela e chupar tudo que essa planta está absorvendo, desde a água até o que ela fotossintetiza, né? Então ela não precisa fazer fotossíntese, tanto é que ela não é verdinha igual as outras plantas, né, para fazer fotossíntese. Ela simplesmente se aproveita de tudo e vai crescendo e enfraquece a outra planta, né? E para quem só tinha visto nas tatuagens, muito prazer, essa é a flor de lótus, um símbolo do budismo que significa renovação por nascer da lama. E é comestível, sabia? As folhas e flores fazem chá, sementes são consumidas, então é bem legal também. Economicamente, na Ásia é muito famoso. E por falar em comer, se tem uma coisa que esse jardim tem de sobra, são os cheiros. Ali se sente aroma de cúrcuma, do gengibre e de outros tantos alimentos que se escondem debaixo da terra. Olhando assim de fora, parece uma planta comum de decoração, né? Mas isso aqui é amendoim. Olha que incrível, o amendoim enterra as sementes, que são, na verdade, o próprio amendoim. Olha aqui, olha isso. Vou mostrar um que a gente já acabou de quebrar para mostrar o que tem dentro. Olha aqui. Minhas surpresas não pararam por aí, não. Essa aqui, ó, é a stevia, que é uma planta nativa do Paraguai, que muita gente está acostumada a conhecer pelos cafés, mas talvez nunca tenha visto aqui no pé. Me disseram que ela é docinha, eu fiquei curiosa para experimentar, já que aqui a gente está num jardim interativo também. Gente, é muito doce. Ela é doce, ela tem um amarguinho mesmo do adoçante. Incrível. Incrível. Não é fácil manter tudo isso regado, cuidado e também viável financeiramente. Minha função é trabalhar com uma pessoa colaboradora que faz o trabalho realmente pesado, né? Colocar esses canteiros, por exemplo, e colocar plantas grandes e rega de manhã, que nessa época de ano você tem que regar quase diariamente. Tudo isso dá muito trabalho mesmo e com pouco dinheiro você não faz muita coisa mesmo. O nosso plano é pedir patrocínio um dia para empresas que dão patrocínio para esse tipo de projeto. Mas vale a pena e, além de tudo, acaba virando um excelente indicador ambiental pelo simples manuseio das plantas e pelo domínio do que cada uma precisa. Uma relação de troca em um mundo no qual tudo está interligado. Plantas aquáticas, como é que elas fazem? Tem muita água, é um problema? Para aquelas plantas e como é que elas resolveram isso? E do ladinho o canteiro de plantas do deserto. Falta d'água é um problema, como é que elas resolveram esse problema? Então, a gente mostra, através de exemplos práticos e bonitos, as plantas que que nós dependemos delas, né? A gente usa, a gente convive com elas e que a gente usa para ensinar, para apreciar e para respeitar a natureza e para ver como é importante a gente manter e preservar tudo isso. Senão quem vai ser mais prejudicado, além do resto dos animais, somos nós, os seres humanos também. No segundo semestre, o grupo deve ampliar os trabalhos do Jardim Educativo para receber visitas de escolas de Campinas. A ideia é levar todo esse conhecimento para quem, num futuro breve, vai ficar com esse mundão nas mãos para cuidar. Não precisa entender, mas precisa ver e perceber que as plantas são legais. Existe um fenômeno chamado cegueira botânica. Se você olha um ambiente, você vê os bichinhos, mas planta é um fundo verde lá que não tem nada a dizer. Isso se chama cegueira botânica. Eles veem, mas não percebem.
Agora, se você pegar e falar, gente, olha a planta do tabaco, olha que florzinha cor-de-rosa linda que ela tem, e você fala da beleza, você mostra a beleza das plantas, você mostra que essa planta aqui, se não tiver uma vespinha específica, ela nunca vai produzir frutos. Aquele figuinho lá precisa daquela vespinha. Então, se você começa a contar para as pessoas, para crianças, como a natureza é linda, eu tenho certeza que elas não vão ficar, dane-se a Amazônia, está lá longe, não tem nada a ver com isso. Cerrado, e daí? Tudo planta feia. Vai mudar. A gente espera que isso mude, que a proximidade com a natureza faça com que as pessoas aprendam a importância de você preservar, de você proteger. Preservando as plantas, você preserva os animais também. Então é uma preservação de todo um ecossistema que a gente acha muito importante. Uma hora e 45 minutos, nós estamos ao vivo nesta terça-feira e olha só, a Bolsa de Valores Humanos, BVH, aqui de Campinas, está precisando da sua ajuda. A instituição que ampliou o atendimento do bazar está agora atrás de voluntários. É Ação e Solidariedade na sua tela. É tanta opção, parece até que estamos naquelas lojas de departamentos internacionais. Tem seção de roupa feminina, masculina, infantil, a parte só de acessórios, de brinquedos e até de livros. Nós estamos no Bazar da Bolsa de Valores Humanos, a BVH de Campinas, onde moda, sustentabilidade e responsabilidade social combinam super. Deu para perceber que opção é o que não falta por aqui, né? Onde eu tô agora é a sala reservada para mulherada. Tem um vestido mais bonito do que o outro. Dá só uma olhada, são vestidos para festa, quando tem aquele jantar mais especial ou até um casamento. Agora já você que gosta de pegar uma balada, olha só essa jaqueta, que diferente. Imagina essa jaqueta à noite numa festa, hein? Fica bonito. Eu vou até experimentar para ver como é que fica. Vamos ver? E aí, o que acharam? Acho que eu gostei, viu? E o legal é que depois que a gente escolhe a roupa que vai levar, a gente vem nesse painel aqui e tira aquela foto para mostrar e exibir o look novo. E você sabia que tá na moda desapegar? Tudo que está aqui é doação. Então, as pessoas que elas chegam com as doações, nós fazemos as triagens, né? E cada peça é selecionada com muito carinho e é colocada para venda. Mas para manter a organização de toda essa estrutura não é fácil. Precisa de muita gente para ajudar. Como nós ampliamos também os dias do bazar, né? Que agora o bazar é de terça e quinta, que é das 14 às 5 horas, né?
e primeiro e segundo sábado do mês, das 9 ao meio-dia. Precisamos de voluntários. Então, a pessoa que quiser ser voluntária, é só ligar para a gente, entrar na nossa página da BVH, que é www.bolsadevaloreshumanos.org.br, conhecer os nossos projetos e também entrar no WhatsApp, que aí a pessoa vai falar comigo, que é 99974-3414. E ela pode falar comigo e pode ser voluntária. Homens e mulheres, todo mundo bem-vindo. Bem-vindo. Por favor, assim, as pessoas que queiram ser voluntárias sejam bem-vindas para isso. A Cristina é voluntária há quase 6 anos. E por aqui ela faz de tudo, desde a triagem das roupas, sapatos e acessórios doados, até o atendimento ao público. Eu digo que o voluntário, ele está a serviço da entidade. Então, você vem e você se coloca para fazer o que precisa ser feito nesse momento. Então, dentro do bazar, a gente tem a triagem, a gente tem o atendimento para as pessoas que vêm fazer as compras, a gente tem a divulgação. Também a gente trabalha com a parte de tanto a divulgação na internet, com as fotos, mas como a divulgação da missão do BVH. Então, eu acho interessante como voluntária, quando eu recebo uma pessoa aqui, eu contar para ela qual é a nossa missão, porque ela pode saber que ela está fazendo mais do que comprar uma roupa, um sapato. Ela está auxiliando num projeto muito bonito, né? E encantada ficou a Maria Zilda, que esteve no bazar pela primeira vez. Para mim foi uma surpresa. Por quê? Porque quando eu cheguei aqui, eu percebi que tem desde o básico do dia a dia até moda festa, tem alguns casacos assim que a pessoa compra, que são, sabe, as peças coringas para o guarda-roupa? Então fica perfeito para a pessoa adquirir e ter, assim, como a gente costuma dizer, para a vida toda. Melhor ainda é quando o preço cabe no bolso do cliente, né, Maria Zilda? E o que eu observei é que os preços são acessíveis, sim. E tem muita qualidade. E hoje, então, vai renovar o guarda-roupa? Alguma coisa sempre a gente leva. Quem resiste, né, a um bazar? Ninguém. Todo o dinheiro arrecadado no bazar da BVH vai para ajudar crianças, adolescentes e jovens que vivem em instituições de acolhimento em Campinas. São crianças que chegaram com uma dor muito grande, né? Então, são tratadas com profissionais específicos para cada caso, e o bazar, ele consegue financiar todo esse tratamento. Então, são tratamentos de saúde mental e educacional também. Quer ajudar a garotada? Para ser um voluntário, basta enviar uma mensagem para o WhatsApp 019 99974 3414. A BVH fica na Rua Vital Brasil, número 136, no Jardim Bela Vista. O voluntariado, ele é uma oportunidade de crescimento, tanto pessoal, porque você aqui existe uma hierarquia, lógico, mas existe um trabalho onde cada um ajuda com o que tem, né? Então, é um crescimento pessoal e é uma possibilidade de você validar, de você fazer mais pelos projetos sociais.
1h53. Vamos fazer o seguinte, último intervalo aqui no nosso telejornal, no Câmara Notícia, e na volta nós vamos falar sobre os mitos, as dúvidas em relação aos cães. Se você tem algumas perguntas aí, a gente vai tentar responder daqui a pouco no nosso quadro É o Bicho, depois do intervalo. Câmara Notícia de volta, hora de falar um pouco sobre mundo animal. O quadro É o Bicho vai tirar todas as dúvidas sobre cachorro. Sabe aquelas perguntas que todo mundo se faz e quando você vai buscar a resposta você encontra um monte? Então agora sim você vai descobrir o que é verdade e o que é mentira. Verdade e mentira sobre cachorro. Quem tem esse bichinho em casa está sempre tentando entender o comportamento dele, não é mesmo? Afinal, a gente quer sempre oferecer o melhor para o nosso amigão. Mas será que tudo que está na internet, principalmente, está certo? Fomos atrás de respostas, conversamos com o adestrador e é ele que vai explicar se é fake ou não ou o que falam por aí. Na realidade, o cão, a gente, quando vai fazer uma comparação de idade, existem duas idades. A idade física, fisiológica, realmente do corpo, né? E no início ela é muito acelerada. Um cachorro de mais ou menos 1 ano de idade, ele equivale a um ser humano de mais ou menos 35 anos. E como que é feito isso? Por estudos de decomposição da pele. Entretanto, a idade comportamental de um cachorro de 1 ano, ele é mais ou menos similar a um bebê. Um cachorro de 2, 3 anos, ele é exatamente como uma criança de 2, 3 anos. Então, a maturidade do cachorro ela acontece por volta de 2 anos. Mas são idades diferentes. Idade física, né, fisiológica, e idade comportamental. E não é vezes 7. Isso eu falo é um grande mito. Eu gosto muito de fazer uma associação com o ser humano. Eu falo, uma pessoa de 60, 70 anos não pode aprender nada. E acho que a era digital veio para mostrar que realmente a gente vê vovôs e vovós aí na era do WhatsApp, do computador. E com o cachorro é a mesma coisa, ele está a todo momento aprendendo. O cachorro, desde filhote até o último suspiro de vida dele, ele nasce e morre aprendendo. Então, assim, é possível ensinar. Nós já trabalhamos cães aí, acho que meu recorde foi um poodle de 17 anos, né, com problemas de latido decorrente de uma mudança de ambiente. E nós conseguimos adequar com brinquedos, com rotina e resolver o problema dele. Então, assim, 17 anos, aprendeu e resolveu. Então, é mito. Todo cachorro pode e deve aprender. Nem sempre. Essa história de, mas balançou o rabinho, ele é bonzinho. Cães que mordem também balançam o rabo. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com cães de guarda e segurança. E o cachorro, quando está grudado ali na roupa, ele está lá balançando o rabinho, felizão. Quando a gente fala em balanço de rabo, existem estudos bem avançados. Para o lado que balança, para a altura que balança, se ele está balançando assim, se ele está balançando assim. Então, a cauda do cachorro é uma parte muito importante da expressão e da comunicação corporal dele. Nem todo cachorro que balança o rabo é bonzinho. Todo cachorro precisa passear. O passeio, eu falo, na década de 90, ele foi adotado como a resolução de todos os problemas. Seu cachorro é agressivo, leva para passear. Não é bem assim. O passeio, muito mais, além da questão de gastar energia, ele tem a função social, que é interagir com o meio, e cognitiva, que é aquele momento que o cachorro enfia o focinho no chão e vai coletar todas as pistas. Quem passou por ali, qual que é o estado emocional daquele cachorro. Existe um desenho da Pixar que mostra muito isso, falando a cara dos cheiros que existe para o cachorro. E é isso que ele sai caçando na rua. É importante? É. O que seria um passeio adequado? Diariamente, pelo menos 30, 40 minutos.
respeitando sim o horário, né? Se você tem um cachorro braquicefálico, um pug, um shih tzu, você tem que tomar cuidado com os horários mais quentes, então sair de manhãzinha, sair à tarde. Bem como se você tem cães de trabalho, um border collie, um pastor, esse cachorro demanda muito mais atividade. E aí talvez só um passeio não seja suficiente, você precisa fazer 2. Se você precisa introduzir brinquedos, outras atividades para conseguir manter ele mais cansado e equilibrado. Mas sim, faz parte do bem-estar canino a rotina de passeio, para a questão física, cognitiva e social. Esse é outro mito, né? Eu tenho uma casa grande e meu cachorro não precisa passear. Como a gente falou, questão física, cognitiva e social. Muitas vezes o cachorro está dentro de uma chácara ali de 5.000 metros e ele não está percorrendo 5.000 metros. Normalmente ele está parado num certo ponto, ou não desloca tudo. Mas ele está ali dentro, escutando sons e sentindo o cheiro de tudo que está acontecendo lá fora. E isso gera uma curiosidade. E no caso desse cão que mora numa casa, numa propriedade grande, o SAI vai ter muito mais essa função dele poder investigar o que ele escuta e o que ele sente do lado de dentro. Mesmo morando numa casa grande, é necessário levar o cão para passear. Os cães são seres gregários, ou seja, eles são animais que tendem a viver em bando. Porém, eu tenho a seguinte teoria, nem todo cachorro precisa de um irmãozinho. Principalmente quando a gente fala, um cachorro que está mais velhinho no final da vida e a pessoa compra ou adota um filhote. Aquele cachorro já está cansado, tranquilo, ele já tem um ritmo de vida mais calmo, chega aquele filhote rock and roll ali, todo momento acaba, né, perturbando, deixando ele com uma qualidade de vida muito pior do que estava antes. Bem como cães que não são sociáveis. Se você tem um cachorro que ele não gosta, não interage bem nos passeios, não frequenta locais pet friendly, nunca foi num daycare, talvez seja melhor socializar esse cachorro para depois ter um outro em casa. Então, quando eu falo todo cachorro precisa do irmãozinho, pela questão canina, sim, mas a gente precisa levar em consideração essas duas situações, a idade, a diferença de energia e a questão da sociabilização para você não ter um problema. Bem como, eu tenho um cachorro muito agitado, muito peralta, vou comprar ou adotar outro para fazer companhia, e aí, em vez de resolver um problema, cria-se 2. Então, assim, vias de regra, todo cachorro precisa conviver em bando, mas se ele não tem um irmão, a gente consegue suprir isso muito bem, com atividades físicas, cognitivas, passeios, realmente inserindo ele na rotina da família. Existem as duas situações, eu vou falar até uma terceira. Normalmente, quando fêmeas têm esse comportamento de monta, pode ser uma demonstração de carinho. Durante a brincadeira também tem, a gente vê muito cães de frente, ali eu falei, é o jiu-jitsu canino. Eles estão brincando de monta, mas em alguns casos sim, é um caso de dominância. E normalmente é a sobreposição do pescoço sobre o dorso, ou então até a inserção da pata lateralmente em cima do outro cachorro. Nesse caso sim, é uma posição de dominância. Normalmente, na parte traseira do cachorro existe uma glândula, que eu falo é o RG do cachorro. Quando ele cheira ali, né, e o cachorro tem as células olfativas muito mais evoluídas que a nossa, ali ele consegue determinar o sexo, o estado emocional, a questão de saúde. Eu falo, então aquela cheirada é muito importante, porém, nem todo cachorro permite, nem todo cachorro sabe se aproximar. Então, se você está no parque e está passeando, é preciso fazer essa interação desde que ela seja feita de forma gradativa. Porque muitas vezes um cachorro vai ser invasivo, pode gerar um desconforto até começar uma briga ou uma mordida. Mas é importante sim, não só um cheirar o outro, como também permitir que o cão durante o passeio cheire o ambiente. Ali ele está coletando pistas e ele sabe exatamente quem passou, se era macho, se era fêmea, como que estava o estado emocional, se está bravo, se não está. É muito interessante. O cachorro enxerga o mundo através do focinho. O cachorro se comunica muito mais através das expressões corporais e do nosso tom de voz, não propriamente do nosso vocabulário. É bem comum a gente conversar e o cachorro fica ali mostrando algumas expressões, eles fazem uma força muito grande para nos compreender. E eu acho que nós também precisamos aprender a como ter uma comunicação mais efetiva. O cachorro não entende tudo que a gente fala, mas por observação eles aprendem muitas coisas dentro de casa.
E aí, aposto que muita coisa que você achava que era certa, na verdade não passa de fake, não é mesmo? Pois é, eu confesso, sempre multipliquei a idade do meu cachorro por 7 e achava que quando ele abanava o rabinho, todas as vezes era porque ele estava muito feliz. Eu ainda tenho muitas curiosidades relacionadas aos animais, e você? Por isso, na semana que vem, eu volto com mais verdades ou não sobre cachorros e espero você não vai perder, hein? Tchau! Já estamos todos aqui, viu, na curiosidade para esta segunda parte do El Bicho sobre os mitos, né, as dúvidas que nós temos aí sobre os cães. Bom, a você aí de casa, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, junto, né, desde o meio-dia. Continue aqui na TV Câmara Campinas. Lembrando que amanhã, às 9 horas da manhã, tem a 24ª reunião extraordinária e o Câmara Notícias chega depois, ao 12h30, com muitas informações da metrópole de Campinas e, claro, aqui do Legislativo. Até lá. Tchau, tchau.